até chegar ao céu. Vamos cantar mais uma vez? Viver pra mim é Cristo. Viver pra mim é Cristo. Cante mal. Morrer pra mim é ganho. Aleluia. Não há outra questão. Quando se é cristão, não se para de lutar. Triunfarei sobre o mal, conquistarei troféus. Não há outra questão. Quando se é cristão, não se para de lutar até chegar ao céu. Não há outra questão. Quando se é cristão, não se para de lutar. Você está prestando bem atenção no que você está cantando? Vou repetir, para ficar bem claro. Não há outra questão. Quando se é cristão, não se para de lutar. Quantos cristãos estão aqui essa noite? Tem alguém que não é cristão aqui? Nós vamos fazê-lo cristão essa noite. Então, se você é cristão, a notícia que eu tenho para você essa noite é essa: não há outra questão. Quando se é cristão, não se para de lutar até chegar ao céu. Não é até o dia da aposentadoria. Até chegar ao céu. Não é até a hora que você acha que já passou por tudo que tinha que passar. Até chegar. Não é até a hora que você, sei lá, foi confessar, que você comungou, que você fez um progresso na oração. Não é até o momento que você pensa, poxa, já fiz todo o bem que eu tinha que fazer, então agora é hora de parar um pouco com a luta, vou entregar os pontos, vou pendurar as chuteiras. Não há outra questão. Quando se é cristão, não se para de lutar até chegar ao céu. Então, grava, essa luta só vai passar, só vai terminar quando chegar no céu. Mas enquanto a gente não chega no céu, que a gente ainda corre o risco de perder, se depender de nós, a gente perde. Se depender de Deus, não. Porque a gente corre esse risco, a gente tem que lutar. E lutar firme. E aguentar firme. Isso é fazer um caminho de conversão. É lutar até chegar ao céu. Facilmente alguém pergunta: mas quando eu vou encerrar essa luta contra o pecado? Meu Deus, parece que eu não vou vencer esse pecado. Quando, Padre, vai parar essa luta? Alguns santos ainda dizem: 10 minutos depois da sua morte. Quer dizer que essa luta vai durar até o fim. E aqui nós temos muita graça de Deus para vencê-la. Amém? Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a São vós. Paulo Apóstolo, Rogai por nós. pelas palavras do Santo Evangelho, sejam perdoados os nossos pecados. Amém. Pode sentar, por favor. Nós vamos falar um pouco hoje sobre conversão. Se você participa assiduamente, com atenção, da liturgia, você acompanha o ano litúrgico e já percebeu que nós temos festas e solenidades. Geralmente, quando celebramos a festa de um santo, nós celebramos o dia que aquele santo foi para o céu, ou melhor dizendo, no dia da sua morte, o dia da sua Páscoa, o dia da sua passagem para Deus, que ele tanto amou, que ele tanto serviu nessa vida.
com exceção da Virgem Maria, que tem inúmeras festas durante o ano litúrgico, solenidades e memórias, porque depois de Nosso Senhor Jesus Cristo, ela é a que merece mais honra no céu, na terra e também debaixo da terra. Em poucos casos, nós celebramos duas festas dos demais santos, inclusive dos apóstolos, Por exemplo, São João Batista, nós celebramos o dia do nascimento dele e o dia do martírio dele. São Pedro, nós celebramos o dia do martírio dele e também o dia da sua cátedra, dia 22 de fevereiro. E São Paulo também, nós celebramos duas festas, o seu martírio junto com São Pedro, porque os dois derramaram o seu sangue em Roma. Lá está o túmulo dos apóstolos, por isso a nossa igreja é católica apostólica romana, porque em Roma São Pedro e São Paulo deram testemunho, sofreram o martírio por amor de nosso Senhor Jesus Cristo. E hoje nós celebramos a conversão de São Paulo, a conversão de São Paulo. De tão importante que é para ele, para a igreja e para a humanidade, nós vamos ver São Paulo lembrando da sua conversão em diversos momentos no Novo Testamento. Em alguns ele conta com precisão de detalhes, outra vez São Lucas mesmo, porque certamente ouviu do apóstolo, vai contar, que se você voltar à primeira leitura de hoje, lá no capítulo 9, São Lucas, que escreve os Atos dos Apóstolos, descreve como foi a conversão de São Paulo. E hoje, ele mesmo, como se ele mesmo estivesse dizendo como foi a sua conversão, a sua mudança de vida. Bom, vocês, quem estava na missa dominical, está se recordando que essa palavra conversão, ela apareceu no Evangelho de domingo. Quem se lembra? Uma das primeiras palavras que nosso Senhor vai dizer é: o tempo completou e o reino de Deus está próximo, convertei-vos e crede no Evangelho. Geralmente, quando nós ouvimos essa palavra conversão, quando a gente está no trânsito, significa mudar de direção, conversão à direita, conversão à esquerda, conversão só à direita, conversão só à esquerda. Então, a gente pensa que conversão é mudar o rumo, é mudar a direção. E é também, mas na Bíblia não é só isso. Quando Jesus ainda no Evangelho diz convertei-vos, metanoiete, no grego, quer dizer que a conversão é uma mudança que acontece aqui, antes de tudo, aqui e aqui. Não tem mudança de atitude, não tem mudança de vida, se não tem mudança de mentalidade. Não tem conversão, não tem mudança de vida. Então vejam que quando nós entramos para o caminho de nosso Senhor, quando nós somos cristãos de fato, nós temos que estar, e principalmente nos dias de hoje, que as influências são tantas sobre nós, sobre as nossas famílias, nós temos que estar revendo frequentemente a nossa mentalidade, que entra na nossa cabeça, e o que nós muitas das vezes acabamos abraçando como se fosse correto, como se fosse regra de vida, sendo que na verdade destoa do Evangelho, E aí a pessoa, ela vem até a igreja e diz: puxa vida, eu escuto a palavra, eu peço o Espírito Santo, eu rezo para Nossa Senhora, eu quero mudar a minha vida, mas eu ainda tenho algumas dificuldades que me impedem de fazer esse movimento. Talvez precisa rezar um pouco mais, talvez precisa confiar um pouco mais na graça de Deus, talvez precisa ser um pouco mais radical, mas talvez precisa mudar a mentalidade, porque mudando a mentalidade, nós, sem dúvida nenhuma,
mudaremos o nosso comportamento. Um exemplo muito claro para as nossas famílias: não vai haver conversão, não vai haver mudança de vida, por mais que uma pessoa venha à missa pelas famílias, por mais que ela esteja domingo, mas se dentro de casa o que vigora é a mentalidade da novela. Há quantas décadas o povo brasileiro tem sido formado por novela? Às vezes a gente pensa, não, mas não tem influência não. Será que não? Será que se a gente for fazer mesmo um exame de consciência, a nossa mentalidade, ela não está, no mínimo, afetada por essas coisas? A grande verdade é que, claro, além de ser uma tentação do demônio, mas é quando a gente passa por uma luta, passa por uma tempestade, por uma dificuldade, começa a se questionar: mas será mesmo? Olha em que eu estou colocando a minha vida, olha em que eu estou gastando a minha vida. Será que não é hora de eu jogar tudo para o alto e procurar ser feliz? Isso não é mentalidade cristã. Se a pessoa assumiu um estado de vida no casamento, né? Isso é uma mentalidade da novela, é a novela que ensina isso o tempo todo. E eles têm estratégias para isso. Bobo de quem pensa que a novela, que a televisão, ela é inocente, que ela não está jogando com estratégia o tempo todo, que ela não está jogando com mensagem subliminar o tempo todo. A gente está vendo uma coisa, mas é outra coisa que está sendo acionada dentro de nós. Então, conversão, meus irmãos, é mudança de mentalidade, é uma mudança profunda, é uma mudança desde as bases, é uma mudança desde as raízes. Por isso Jesus diz: convertei-vos e crede no Evangelho. Porque o que vai impactar a nossa mente, a nossa mentalidade? A fé. O que nós cantávamos no começo da missa? A esperança não decepciona. E a fé? A fé vai agir aonde? No coração ou na mentalidade? Na mentalidade. A fé vai desmascarar tudo isso. Convertei-vos e crede. E no final do Evangelho, quando a obra da redenção estava concluída no mistério pascal, Jesus acrescenta. Por isso nós celebramos um apóstolo. Apóstolo quer dizer enviado. Se você pegar no Evangelho de hoje, nós temos hoje o Evangelho de São Marcos, capítulo 16, eu quero pegar o versículo 15. Jesus, ele diz aos 11, no momento da ascensão, e depois São Paulo também, embora não seja ali naquele momento, seja alguns anos depois, ele terá o seu encontro com Jesus ressuscitado, e ele também vai assumir essa vocação como apóstolo, como enviado. E disse-lhes, Jesus ressuscitado, Marcos 16, 15, ide pelo mundo inteiro. Jesus está enviando, apóstolo quer dizer enviado, e anunciai a boa nova a toda criatura. Versículo 16: quem crer e for batizado será salvo. Então, o batismo, ele é a porta da igreja, ele é a porta da vida sobrenatural, da vida da graça. No batismo são infundidas, nós vemos a água caindo, nós vemos o sinal da água, mas é o Espírito Santo que está sendo derramado sobre a alma do que está sendo batizado, e com o Espírito Santo as virtudes sobrenaturais, começando pela fé, pela esperança e pela caridade. E a fé agindo na nossa inteligência, na inteligência que Deus nos deu, que foi ofuscada pelo pecado, que foi enfraquecida, anuviada pelo pecado. O homem, pela inteligência natural, ele tem certas dificuldades. Ele pode chegar ao conhecimento de Deus, mas ele tem certas dificuldades. Então a graça vem para nos ajudar.
A graça vem para consolidar a obra de Deus em nós. A graça vem, portanto, para nos ajudar, nos socorrer, nos confirmar no nosso caminho de conversão. E hoje nós entendemos também, e vamos falar muito mais semana que vem, sobre a fé, a esperança e a caridade, mas o quanto estas virtudes são importantíssimas no nosso caminho de conversão. Voltando à conversão de São Paulo, você pode pegar comigo agora o texto da primeira leitura, Atos dos Apóstolos, capítulo 22, versículo 3 em diante. Falamos de conversão, mas São Paulo ele era um bom judeu. Aliás, ele era zeloso. Quando ele fala do currículo dele, numa das cartas, ele vai dizer que ele era um judeu exemplar, invejável dos seus outros colegas. Ele cumpria com minúcias a lei, e isso era verdade. Ele seguia, portanto, a religião verdadeira do Antigo Testamento. Mas o que acontece para nós falarmos de conversão de São Paulo? Ora, na hora de enxergar o Messias, na hora de reconhecer o Messias, ele que esperava o Messias também, porque ele era um judeu, e era um judeu zeloso, era um judeu devoto, ele não foi capaz de reconhecer a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, como muitos dos seus contemporâneos, e muitos que também reconheceram, ele não foi capaz. E São Paulo, ele é contemporâneo a nosso Senhor Jesus Cristo, porque se você está com a Bíblia da CNBB, você pode pegar lá naquela parte de trás da sua Bíblia, no número 9, que está dizendo ali, Tempo do Novo Testamento. Você vai ver que interessante, olha, acontecimentos no mundo, aí vai dizer acontecimentos bíblicos, né? Aí vai dizer o nascimento de nosso Senhor Jesus Cristo. E entre os anos 5 e 10 da nossa era cristã, nascia São Paulo. Então, muito provavelmente, quando nosso Senhor inaugura o seu ministério, São Paulo já tinha o uso da razão, e muito bom uso da razão, porque ele disse hoje que ele foi formado, versículo 3 da sua Bíblia: eu sou judeu, nascido em Tarso da Cilícia, mas criado aqui nesta cidade, Jerusalém. Como discípulo de Gamaliel, fui instruído em todo o rigor da lei de nossos antepassados. E ele vai dizendo, tornei-me zeloso pela causa de Deus, etc, etc. Né? Olha só, se você vai um pouco mais para frente, naquela tábua cronológica, você vai ver, por volta do ano 30, paixão, morte e ressurreição de nosso Senhor. São Paulo tinha por volta de 20 anos. Aí está dizendo aqui, ó, por volta do ano 35, Santo Estevão é martirizado. Para quem leu a conversão de São Paulo no capítulo 9 dos Atos, viu que quando Estevão estava sendo apedrejado, São Paulo estava lá perto, e aquilo impressionou demais ele. E naquele mesmo ano se dá a conversão de São Paulo no caminho de Damasco. Então, muito provável que São Paulo tinha por volta de 25 anos quando ele se converte a Cristo, por graça e misericórdia, como ele mesmo vai dizer. Ele que não tinha reconhecido Jesus, não tinha feito o caminho de alguns dos seus colegas, Natanael, Nicodemos e tantos outros homens, porque a mentalidade de São Paulo estava fixada por demais, em alguns estereótipos, hoje nós diríamos assim, em coisas sem importâncias, em coisas meramente exteriores, e ele não foi capaz de reconhecer a presença de nosso Senhor, muito pelo contrário. Quando já se estava espalhando por toda Jerusalém, por toda a Judéia, a ressurreição de nosso Senhor, milagre em cima de milagre, testemunho em cima de testemunho,
São Paulo se torna um perseguidor voraz da igreja, como ele mesmo vai dizer no versículo 4: persegui até a morte os adeptos deste caminho. Caminho está com C maiúsculo na sua Bíblia, porque a fé cristã era chamada caminho naquele tempo, segmento de Nosso Senhor. Você está se recordando que no Evangelho de domingo, quando Jesus chama os primeiros discípulos, ele vai dizer: segui-me. Caminho, seguir significa caminhar atrás de Nosso Senhor, caminhar com Nosso Senhor. Ele vai dizer: eu persegui, eu levei à prisão homens, mulheres, e perseguia de um modo encarniçado os cristãos. Por que nós falamos então de conversão de São Paulo? Se ele era zeloso, se ele era praticante da sua religião, se ele conhecia os 10 mandamentos e cumpria bem, e cumpria muito bem. Porque conversão não é só mudar o lado de fora, conversão não é só mudar a direção, conversão é mudar a mentalidade. E melhor do que ninguém, ele mesmo vai dizer, ele precisava mudar a sua mentalidade. Eu quero chamar a sua atenção para 2 versículos importantíssimos e que nos ajudam a entender também o nosso caminho de conversão. Viu? Tem coisa na família que só vai mudar quando a mentalidade for mudada, né? E às vezes, quase sempre, não é a mentalidade do outro que não é convertido, é a mentalidade de quem está dentro de casa, de quem é convertido, de quem está vindo na igreja, que tem que mudar. Por quê, padre? Ora, por uma razão muito óbvia. O outro ainda não está preparado, o outro ainda não chegou a hora dele. Não é ele que está todos os dias, toda hora no banco da igreja, não é ele que está rezando, não é ele que conhece a verdade ainda. Então sou eu sim que tenho que dar testemunho dentro da minha casa, sou eu que tenho que levar o evangelho. E ai de mim, São Paulo entendeu muito bem que ele vai dizer: ai de mim, se eu não evangelizar, se eu não evangelizar. 2 coisas importantes então para que haja essa conversão, para que haja essa verdadeira mudança de vida. A partir do versículo 7, pegue na sua Bíblia comigo. Ele vai dizer: caí por terra e ouvi uma voz que me dizia, viu uma luz muito forte e viu a voz de Nosso Senhor: Saulo, Saulo, por que me persegues? O que São Paulo vai perguntar? No versículo 8, eu perguntei: quem és tu, Senhor? E ele me respondeu: eu sou Jesus, o Nazareno, a quem tu estás perseguindo. Então, primeira coisa, para haver a conversão, precisa haver o conhecimento da pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. Precisa haver o encontro pessoal com Jesus. É importante que nós conheçamos a Jesus, o seu comportamento, o seu ensinamento, os seus milagres, os seus gestos, o seu coração, os seus pensamentos. E como isso vai acontecer? Quando eu rezo, quando eu medito as verdades de fé, quando eu leio os evangelhos. Qual é o modo mais certo, mais eficaz e acompanhado de muitas graças para que eu conheça nosso Senhor Jesus Cristo? Nos evangelhos. Nos evangelhos. O primeiro lugar que nós devemos vasculhar para conhecer Jesus são os evangelhos. A pessoa às vezes diz: ah, padre, eu quero um livro bom para conhecer Jesus. Lê o evangelho, é por lá que tem que começar. Sem o conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo, nada feito. E pedir, quando vier rezar na igreja: Senhor, que eu te conheça cada vez mais. Porque Ele é o nosso modelo, Ele é o nosso exemplo, Ele é o nosso mestre. É Ele que nos conduz, é Ele que vai adiante. E nós vamos atrás dEle.
como criancinhas que seguram a mão do seu pai e vão com toda a confiança. Senão não adianta a gente falar que é cristão, senão nós somos um bando de conversa fiada. Temos que conhecer Jesus e conhecer cada vez mais. Segunda coisa importantíssima, aliás, e vejam só, vamos ver a segunda coisa que eu já falo, uma coisa muito importante para usar de critério mesmo dentro de casa. Ele vai descrever que os companheiros dele viram a luz, mas não ouviram a voz. Versículo 10. Então perguntei. São Paulo faz outra pergunta. Primeiro ele perguntou: quem és tu, Senhor? Eu sou Jesus, o Nazareno. Talvez se fosse para nós hoje, do tempo da graça, nosso Senhor diria: eu sou, para São Paulo ele diz: eu sou Jesus a quem tu persegues. Talvez tenhamos perseguidores entre os próprios cristãos, mas talvez Jesus hoje diria: eu sou Jesus a quem você fala que conhece, mas parece que você conhece, você não conhece coisa nenhuma. Talvez ele dissesse isso para alguns de nós, porque se você conhecesse, a sua mentalidade seria outra, o seu comportamento seria outro. Talvez ele dissesse para alguns de nós, ou talvez ele dissesse em alguns momentos da nossa vida, que a gente percebe uma distância muito grande entre o que diz o Evangelho e entre o que a gente pratica, né? Mas olha a segunda pergunta. Então perguntei: o que devo fazer, Senhor? Né? E o Senhor disse para São Paulo: levanta-te e vai para Damasco, ali te explicarão o que deves fazer. E São Paulo chega lá, ele conhece os discípulos que no começo ficam um pouco atemorizados com a presença dele, mas enfim, ele é acolhido e ele é batizado, ele recebe o sacramento do batismo, o que até então ele não tinha, e o resto da história nós já sabemos. Um dos maiores apóstolos, um dos maiores missionários. Mas aqui nessa segunda pergunta está um segredo também para nós empregarmos no nosso dia a dia, né? O que devo fazer, Senhor? Meus irmãos, já seria um bom começo ou um bom recomeço se nós, diante daquelas situações de dificuldade, de angústia, aquelas situações que nós julgamos difíceis, aquelas situações que nós temos de tudo para responder com agitação, com gritaria, para dar uma resposta áspera, nós nos recolhêssemos por um instante no silêncio do nosso coração, e tem que ser rápido. Por isso que é importante conhecer Jesus, porque a gente tem que ficar habituado a esse tipo de comportamento, de forma que isso que eu vou falar agora vai se tornar automático na nossa vida, num determinado momento. Mas é uma pergunta que nós deveríamos fazer: o que Jesus faria se estivesse aqui no meu lugar? E as mulheres também, é claro, podem perguntar: o que Nossa Senhora faria se estivesse aqui no meu lugar? Nossa Senhora certamente não ia xingar São José. Nossa Senhora certamente não ia levantar o tom da voz. Nosso Senhor certamente não ia falar para a esposa, para a sua esposa, no caso, você homem: você é uma anta, você é uma égua velha, me deixa em paz. Não ia. Então, vocês vejam como se esse critério, ele torna frequente na nossa vida, as coisas vão mudando, porque a gente vai parar e vai pensar. E se não vai conseguir fazer naquele momento por convicção, a gente vai deixar de fazer o mal por vergonha, né? Poxa, eu rezo tanto, eu peço tanto a Jesus, Ele é tão bom comigo, Deus tem me concedido tantas graças, eu vou fazer o contrário do que Ele faria se estivesse aqui no meu lugar? E a gente recua um pouquinho, né? Uma situação de dificuldade com o marido, com o filho, o que Jesus faria se estivesse aqui no meu lugar? Certamente rezaria, porque nos momentos que Jesus teve mais dificuldade com os discípulos, o que Ele fez? Rezou, pediu ao Pai, né?
Teve uma vez que ele olhou para Pedro e disse: Pedro, Pedro, Satanás quis te derrubar, mas eu rezei por você, para que ele não te derrubasse. Que bonito, né? Se as esposas cristãs tivessem mais essa mentalidade, né? Satanás está tentando derrubar meu marido, Satanás está tentando derrubar meu casamento, a minha família, mas eu vou rezar. Mas eu vou rezar. Eu vou lutar até o fim. Eu vou lutar até o último momento. E isso é conversão. Descobrir que a vida cristã é assim, é seguir um caminho de conversão. E ninguém desanime, porque às vezes a gente pensa que vai chegar um momento que a auréola vai brilhar na nossa cabeça e vai dizer: agora eu sou santo. Isso só vai acontecer no céu. Ninguém se iluda. Tem gente que se ilude, tem gente que desiste logo, porque acha, né? Ah, não, daqui a 5 anos, imagina, eu vou estar com a auréola, vou estar cheio de paciência, né? Tem uns que tem uma convicção de santidade que acham que vai estar zen, né? Não, santo, vou estar impassível, nada vai me tocar, nada, paz e amor. Vai nessa, porque conversão é lutar, conversão é permanecer firme no combate até o fim. Se os bons combates eu não combater, minha coroa não conquistarei. Se a carreira eu não completar, vamos cantar? De que vale a minha fé tanto guardar? Se perseguido aqui eu não for, sinceramente um cristão não sou. A tua glória quero conhecer, viver a experiência de sobreviver. Vamos ficar de pé para cantar melhor, longe do começo. Se os bons combates eu não combater, se os bons combates eu não combater, minha coroa não conquistarei. Se minha carreira eu não completar, de que vale a minha fé tanto guardar? Se perseguido aqui eu não for, sinceramente um cristão não sou. A tua glória quero conhecer, viver a experiência de sobreviver. Viver pra mim é Cristo, morrer pra mim é ganho. Não há outra questão, quando se é cristão, não se para de lutar. Declare! Triunfarei sobre o mal, conquistarei troféus. Não há outra questão, quando se é cristão, não se para de lutar, até chegar